Fala, galera do 7º ano, beleza? Como é que vocês estão? Tia tá com saudade. Queria agradecer a parceria das famílias, né, de vocês todos, comigo, com a escola de forma geral, porque tô recebendo as atividades, né? No 7º ano tá bombando de mandar atividade, tenho corrigido, tenho visto, né, bastante coisas aí que vocês têm feito em relação à minha matéria, tá? Bom, a videoaula de hoje é para a gente fazer uma breve correção, uma correção rapidinha sobre os exercícios, né? Começando pelo primeiro exercício que eu passei, que foi da página 231, tá aqui, ó, tá vendo? Página 231, acho que não dá para ver muito bem não, o foco não tá legal, mas, enfim. Essa página, ela fala um pouquinho sobre o protocolo de Montreal, né, ó, protocolo de Montreal, que foi, né, uma forma que um documento, né, onde alguns países assinaram para poder reduzir a emissão dos CFCs. Tá aqui, ó, tá? Clorofluorcarbonetos, né? Bom, vamos lá, né? Vamos por etapas. Existe uma camada, né, que protege a Terra da ação direta dos raios ultravioletas. Essa camada se chama camada de ozônio. Ela filtra 95 a 99%, né, de todos os raios UVA, UVB, infravermelho, né, que chegam à superfície da Terra. É óbvio que isso protege a nossa pele, né, e evita aí problemas como câncer de pele. Eu digo sempre que a camada de ozônio é o nosso filtro solar natural, né? Porém, antes desse tratado, né, ser visto, né, antes desse protocolo, né, ter existido, isso aconteceu em 1987. Antes disso, os países eram grandes emissores dessas substâncias, desses CFCs. E essas substâncias, elas vêm, assim, de sprays aerosóis, né? Não tem? Os sprays de aparelhos de refrigeração, como ar-condicionado, geladeira, né? Enfim. Se descobriu, então, que todos esses produtos e muitos outros, né, eram feitos a partir, né, desses, contendo, né, esse gás, esse CFC. E se viu também que esse CFC, ele se liga, né, quimicamente ao ozônio. O ozônio, que forma a tal camada de ozônio, aquela que filtra, né, os raios solares. Pois é. Mas e aí, ó, né? Beleza. Beleza não. O clorofluorcarbono, que é o CFC, se liga ao ozônio, retirando ele da camada. Ele é meio egoísta, então ele pega o ozônio para ele, certo? E aí? E aí a camada de ozônio estava ficando fina. Ela estava diminuindo de tamanho, que é o chamado buraco na camada de ozônio, entendeu? Que não é bem um buraco, é uma diminuição da espessura dessa camada, né? E aí, com esse protocolo aí, esse documento, esse tratado, né, assinado por alguns países em 87, né, se percebeu que de lá para cá, realmente, com essa redução da liberação de CFC, o CFC foi substituído por outros gases, né? E então, os equipamentos de refrigeração, os aerossóis que eu falei, né, eles não têm mais CFC na sua composição química, e dessa forma, realmente, o tal buraco, né, realmente diminuiu, tipo, parou de acontecer, a espessura aos poucos tem aumentado novamente, tá? Que não está tendo mais um sequestrador de ozônio, que era o CFC, tá bom, gente? Bom, e aí vieram umas perguntinhas em cima disso, perguntinhas da página 231, que é, na letra A: você considera que o protocolo de Montreal teve efeito na proteção da camada de ozônio? Teve, gente. Apesar de que alguns países nunca cumprem, né, com aquilo que prometem, que falam que vão fazer, apesar disso tudo, muitos países cumpriram, principalmente o Brasil, reduziu muito a utilização de CFC, e com isso, esse gás não sendo mais usado, né, ele não está sendo também liberado para a atmosfera, e consequentemente
não tem sequestrado mais o ozônio está ficando lá na camada dele, que tem que ser protegendo a Terra da ação dos raios solares. Então, está tendo uma estabilização da camada de ozônio novamente. Letra B. Note a data em que o protocolo de Kyoto foi assinado. O protocolo de Kyoto, né, ele foi assinado no Japão, tá certo? Em 1997, tá, gente? 10 anos depois. O protocolo de Kyoto, ele tem a ver aí com um outro tratado, né, entre alguns países para reduzir a liberação de gás carbônico, que é um gás estufa, que eu já havia falado nas aulas anteriores, né? E esse gás estufa, ele vai sendo liberado em grande quantidade por indústrias, principalmente, por veículos, etc e tal. E isso aí vai intensificando esse efeito estufa, que é o efeito de aquecimento. E aí, nota-se que a temperatura média, né, da Terra tem aumentado com o passar do tempo, provocando um fenômeno que a gente chama de aquecimento global, tá? Então, esse foi o protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto foi para reduzir a emissão de gases estufa, como o gás carbônico. Bom, em sua opinião, os países que assinaram o documento estão cumprindo suas metas? Pois é. Esse protocolo aí é pior do que o de Montreal. O protocolo de Montreal, que é aquele para reduzir o CFC, está sendo muito mais cumprido, tanto que de lá para cá a gente vê realmente a estabilização aí da camada de ozônio. Mas com o protocolo de Kyoto tá bem estranha a situação, tá, gente? Olha, muitos países não cumprem, continuam emitindo muito gás carbônico, não só o gás carbônico, gás metano, que eu havia comentado também, né, nas aulas presenciais, que realmente são gases potencialmente estufa e realmente o aquecimento global está aí, né, provocando secas prolongadas, provocando aumento de desertos, né, provocando aumento do nível do mar e muitas outras, né, consequências. Principalmente, sabe que país que não cumpre? Estados Unidos. Estados Unidos, ele pensa muito na economia e ele sabe que reduzir gás estufa significa modificar toda a situação, né, industrial deles de produção, né, diminuir a produção. Então, eles não querem saber disso. Ou encarecer a produção, porque eles teriam que substituir, né, a liberação desse gás por outro, ou então investir, né, na filtração desses gases com chaminés muito potentes. Enfim, eles não estão muito afim de investir nisso não, tá? Então eles preferem continuar liberando gás carbônico aí à torta direita e continua poluindo bastante o ar. Eles são um dos maiores poluidores de ar. Tem até uma coisa interessante que passou no jornal um tempo atrás, pouquíssimo tempo, com a situação do coronavírus, que com a quarentena tem se observado que a cor, né, do ar, ele tem... É porque o ar não tem cor, né? Porém, com a poluição, a gente vê que fica tudo cinza, né? Tudo muito poluído. E aí mostraram uma foto, né, e uma filmagem de alguns países onde está havendo a quarentena e que o ar não está ficando mais cinzento, né? Para você ver o quão é a ação do homem, né, no planeta Terra, gente. É triste demais. Bom, vamos à última pergunta. Atualmente fala-se em sustentabilidade, evitando a exploração desnecessária, né, gente? Então, assim, ser sustentável é isso, tá, gente? É evitar realmente a exploração desnecessária dos nossos recursos naturais. Ou então fazer o seguinte: vou ter que desmatar, então eu vou reflorestar, vou replantar tudo de novo. Tem até uma empresa que faz isso, que é a Faber-Castell, ela é número 1 em sustentabilidade, porque inclusive ela vem utilizando atualmente madeira reflorestada, tá, gente? Então, assim, no final das contas, a questão era para você falar, pense em alguns produtos do seu dia a dia que foram fabricados a partir de matéria-prima natural e como reduzir o consumo. Gente, olha só, todos os produtos industrializados que estão na sua casa, né, vieram, então, de uma situação, de um contexto altamente poluidor, tá bom? Então, assim, até mesmo o carro que você utiliza, né, o combustível do seu carro, ele está aí para poluir, né, o meio ambiente. Então, assim, das mínimas coisas às máximas, você percebe que tudo aquilo veio de uma situação em que houve uma poluição, né, do ar. Então, assim,
medidas que você poderia ter, né, para pensar pelo menos a nível de futuro, para evitar realmente essa questão da poluição do ar, seria utilizar o transporte público, né, ao invés de carros. Em São Paulo acontece muito isso, rodízio de carros, né, eles colocam lá placas, né, e o final de tal placa é que vai à rua segunda, terça e quarta, né, na quinta, sexta e sábado vai, aqueles carros que foram não vão mais, aí carros com outra placa vão, né, exemplo, carros com final de placa ou início de placa CNC, aí todos vão para a rua. Ou então final de placa 5, todos vão para a rua segunda e terça. Quem não tem final de placa número 5 não vai para a rua. Né? Coisas desse tipo, fazendo rodízio, né? Então, assim, pensar nessa questão de usar transporte público ou fazer rodízio, né? No caso, os governantes fazerem rodízios, né? De carros, porque eu sei que às vezes fica difícil, né? Quem trabalha em 3 empregos como eu, né? Como que vou utilizar transporte público, tendo que sair correndo de um emprego para o outro, né? Não tem como. Ou pelo menos pensar num carro em que o combustível dele polua menos, né? Enfim, evitar, né, o consumo de alimentos industrializados, não, ou de tudo aquilo que vem da indústria. Eu sei que é difícil, mas a gente pode reduzir um pouquinho, né? E por aí vai. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz uma pequena correção, né? E dei umas pequenas explicaçõezinhas, né? Sobre esses 2 protocolos importantíssimos, né? Para reduzir poluições, né? Da nossa atmosfera. Então, ó, até o próximo vídeo. Um beijo, valeu!